Olá, tudo bem? Uma ótima sexta-feira a todos. Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa última aula de clínica médica sobre doenças pulmonares, tá? Nós paramos em asma brônquica tratamento. Como é realizado o tratamento para a asma? Então, é baseado no momento da crise, tá? Então, no momento em que se inicia a crise e o paciente procura uma emergência, uma unidade de saúde, começa o tratamento. São utilizadas medicações broncodilatadoras como adrenalina, aminofilina, tá? A adrenalina normalmente é utilizada por via subcutânea, uma administração na região subcutânea, tá? São utilizados corticoides também, oxigenoterapia, de acordo com a prescrição médica. E se porventura as crises continuarem, não cessarem, o médico inicia o corticoide, intubação orotraqueal e ventilação mecânica, tá? Esses são os tratamentos. As complicações são efizema pulmonar, tá? Que é uma das complicações, e uma parada cardiorrespiratória devido à diminuição de oxigênio, podendo levar até a morte. Os cuidados de enfermagem são baseados em acalmar o paciente, manter a posição de Fowler para favorecer a frequência respiratória, a troca gasosa, melhorar a dispneia, tá? Manter o ambiente aquecido, umidificado. Se o paciente estiver em casa, tá? Oriente a família ou o paciente para evitar qualquer tipo de desencadeante, desinfetantes, águas sanitárias, tá? Então, todos esses produtos que podem desencadear uma nova crise. Controlar, verificar e anotar os sinais vitais, tá? Realizar as medicações conforme a prescrição médica, observar os sinais de hipóxia, tá? De pouco oxigênio, então começa com dispneia, sonolência, tá? Sinais de cianose de extremidades, fica com as extremidades arroxeadas, lábios arroxeados, batimentos de asa nasal, tudo isso sinal de hipóxia. E baixa saturação, tá? Quando vocês forem olhar lá no monitor, a saturação, né, que é definida por meio do oxímetro, estará abaixo de 90, tá? Se houver expectoração, observar e anotar a característica da secreção, tá, que está expectorando, e incentivar a ingestão de líquido para poder fluidificar a secreção. Observar e anotar e comunicar se houver algum efeito tóxico ou adverso dos broncodilatadores, como taquicardia, tá? Qualquer tipo de alteração aí nos sinais vitais, tremor, falta de ar, tá? Hipotensão. Então, anotem, comuniquem qualquer tipo de alteração. Orientem a família, quando o paciente receber alta, evitar qualquer tipo de desencadeante, objetos que possam causar uma reação alérgica e uma nova crise, como tapetes, cortinas, cobertores, cobertas de pena, de lã, bolor que fica na parede, no teto, animais domésticos, gato, cachorro, aves, tá? Então, todos esses fatores podem desencadear uma nova crise. Com relação a cortinas, cobertores, tapetes, são locais que facilmente acumulam poeira, tá? Ácaro. Então, não é que não pode ter. Se houver, vai precisar de uma limpeza muito rigorosa, diária e semanal. Então, se a pessoa não tiver condições de realizar essa limpeza, é melhor que não tenha, tá? Para não desencadear uma nova crise. Estimular os exercícios respiratórios, tá? Se necessário, orientar sobre a importância da oxigenoterapia. Tem paciente que se queixa muito de ficar com a máscara, com o catéter nasal, mas é importante fazer essa terapia com oxigênio, com nebulizações e aerosóis, tá? Preparar e encaminhar o paciente para exames ou, em algum caso, coletar exames laboratoriais. Esses são os cuidados de enfermagem. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a asma brônquica. Qualquer dúvida, vamos falando, tá? Nós vamos entrar agora em
DPOC. É uma doença muito comum, principalmente em pessoas tabagistas, tá? E idosos. Vamos entender um pouquinho dessa doença. Qual que é a definição da DPOC? Essa sigla, né, representa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é uma doença causada no pulmão, tá? Nos pulmões, que causa obstrução e é crônica, ou seja, não tem cura. É uma doença irreversível, tá? O que acontece? Existe uma dilatação, tá? Excessiva e irreversível dos alvéolos, então eles permanecem dilatados. E nesse momento ocorre uma dificuldade na expansão e diminuição da elasticidade pulmonar. Então, esse movimento aqui, ó, essa elasticidade que expande no momento da inspiração, da troca gasosa, ela é diminuída, tá? Progressivamente. E o que acontece com os alvéolos, tá? Para a elasticidade pulmonar ficar diminuída? Ocorre a ruptura alveolar, tá? Devido a esse aumento aí da elasticidade, o alvéolo, o saco alveolar rompe, formando um processo cicatricial, uma cicatriz, tá? E essa cicatriz permanece, é uma doença irreversível. Quais são as causas predisponentes, tá? As causas exatas são desconhecidas, então a origem, né, é desconhecida, mas tem alguns fatores que influenciam, tá? Que podem causar, como o tabagismo, tá? A longo prazo, uma complicação da bronquite, asma brônquica, de pneumonia, poluição ambiental, tá? Também um ambiente muito poluído a longo prazo, tá? Ou no trabalho, ou na cidade em que se vive, também pode causar, tá? A incidência, vocês vão perceber que é maior em homens acima de 45 anos, tá? Então, é muito mais comum DPOC em homens do que em mulheres. Sinais e sintomas mais comuns. No início, tá? Esses sinais e sintomas não aparecem, porque a perda da capacidade pulmonar ocorre lentamente, gradativamente. Então, os sintomas mais intensos vão começar a ocorrer conforme for passando o tempo, tá? Quanto mais tempo ocorrer essa dilatação, essa ruptura do saco alveolar, em consequência disso, a perda da elasticidade pulmonar. E aí começam a aparecer os sintomas. Quais são esses sintomas? Tosse produtiva, principalmente ao realizar algum tipo de exercício, tá? Que requer um esforço respiratório maior, uma caminhada, carregar peso, uma corrida, tá? Subir escada, degraus, né? Ou uma rampa. Infecções respiratórias, anorexia, que é emagrecimento excessivo, perda de peso. Por que ocorre essa perda de peso, anorexia? Consequentemente, né, devido à perda da elasticidade pulmonar, começa a ficar um pouco mais dificultosa a respiração. E começam a ocorrer também perda de apetite, então essa pessoa passa a se alimentar bem menos. E com isso vai ter perda de peso ou uma possível anorexia. Cansaço fácil, tá? Essa pessoa se cansa com muita facilidade. E a longo prazo acontece uma deformidade torácica, né? Nós chamamos de tórax em tonel, como se fosse em forma de um barril, tá? Eu vou colocar uma foto, uma imagem para vocês entenderem. Então, esse tórax, como diminui a elasticidade, o paciente começa a ter uma respiração muito acessória, tá? Da musculatura acessória, o tórax vai deformando. Então, vai ficando bem elevada essa região torácica aqui, como se fosse um barril, um tonel. O pulmão vai se distendendo, né? Vai expandindo e vai deformando toda a caixa torácica. Começa a ocorrer cianose de extremidades, começa a ficar com o rosto avermelhado, arroxeado, dedos das mãos, dos pés, pernas. E um sinal muito interessante, muito comum que vocês vão observar, né? Em quem tem DPOC,
as pontas dos dedos ficam achatadas, tá? Começa a achatar. Isso se chama hipoacrismo digital. E esse hipocratismo acaba acontecendo a longo prazo, tá? Não é no início da doença. Então, as pontinhas do dedo das mãos começam a ficar achatadas. Depois vocês vão acabar observando os pacientes, comecem a perceber, tá? Quando vocês forem para estágio ou durante o atendimento já para quem trabalha, tá? Comecem a entender um pouquinho dos sinais aí. O diagnóstico é baseado em anamnese, tá? Toda a história do paciente, exame físico, ausculta pulmonar, percussão, palpação, capacidade de estabelecer, né, de manter os sinais vitais estáveis, tá? Sem nenhuma alteração de frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, vai ser avaliadas as funções vitais, tá? E pode ser realizado exames laboratoriais. Normalmente realiza-se um hemograma completo para ver a quantidade de hemoglobina, né, que é uma célula que transporta o oxigênio, e a gasometria, que vai ver a quantidade de oxigênio arterial também. Tratamento. Como essa doença é crônica e irreversível, não existe um tratamento para curar a doença, tá? E sim tratamento para curar, né? Ou melhor, para tratar os sintomas dessa doença. Então, para dor, analgésicos que são utilizados, o que podem ser muito comum também, né? Se tiver algum tipo de infecção associada, vai utilizar o antibiótico. Expectorante, se tiver muita produção de muco. Se a tosse for seca, sedativos da tosse. Uso de broncodilatadores, oxigenoterapia e exercícios respiratórios. Nesse caso do exercício, pode ser também muito eficiente o auxílio de um profissional fisioterapeuta, tá? Para causar um conforto aí para esse paciente passar o resto da vida, tá? Não vai curar a doença. Complicações da DPOC. Então, podem ocorrer infecções supurativas que causam infecções graves nos brônquios, tá? Atinge brônquios, bronquíolos também, principalmente. Essas infecções são infecções agudas, não vai ficar com a infecção, tá? Mas aí aumenta a produção de muco e essa secreção, né? Normalmente é muito purulenta. Então, quando o paciente escarra, a secreção sai amarelada, purulenta, fétida, tá? Devido ao processo infeccioso. E a partir desse momento, né, que causa a infecção, ocorrem outros sintomas. Febre, tosse, dispneia, agitação, produção de escarro. Hipóxia, que é a diminuição da capacidade de oxigênio, tá? O que pode acontecer também é um pneumotórax espontâneo. O que é um pneumotórax? O pneumotórax consiste, tá, no extravasamento de ar do pulmão para dentro da pleura. A pleura é aquela camada, membrana que reveste o pulmão, tá? Então, é uma membrana de proteção. Devido à ruptura dos alvéolos, pode haver qualquer tipo de ruptura que o ar do pulmão extravase para dentro da pleura, causando um pneumotórax, tá? E isso é sério. Diminui ainda mais a capacidade de expansão pulmonar, pode ser em um pulmão ou nos dois pulmões, tá? Em consequência disso, começa a aumentar a dispneia, a dificuldade para respirar, né? Começa a ter outros sintomas, dor, tá? Cianose, batimento de asa nasal, instabilidade torácica, diminuição da expansibilidade torácica, tá? E pode haver uma diferença de expansibilidade se for num pulmão só, tá? Então, exemplo, se for no pulmão direito, quando o paciente for inspirar, vocês vão perceber que só o lado torácico esquerdo vai expandir mais. O que está extravasando o ar do pulmão para a pleura não tem essa expansão, tá? E insuficiência cardíaca, né? Que pode levar até a morte. Então, essas são as principais complicações. Cuidados de enfermagem. Proporcionar um ambiente calmo e agradável para esse paciente, acalmá-lo durante os momentos de agitação, tá, pessoal?
Manter em posição de Fowler para facilitar a respiração. Observar a frequência respiratória e a intensidade da respiração, tá? Então, só para diferenciar, a frequência respiratória, né, é a quantidade de inspirações e expirações por minuto. E a intensidade é a forma com que essa respiração é colocada. Então, por exemplo, se tiver assim, é muito rápida. Se tiver assim, é muito devagar, né? Então tem uma intensidade. A frequência é a quantidade de movimentos e a intensidade é a forma com que esse movimento é realizado. Muita atenção na coloração da pele, né? Que vai estar indicando sinais de cianose, que indica pouca oxigenação. Então, se a pele se apresentar arroxeada, principalmente lábios, dedos das mãos e dos pés, está indicando baixa circulação e baixa oxigenação. Incentivar a ingestão de líquido para fluidificar as secreções. Administrar medicações conforme a prescrição. Se atentem aos sinais de reações adversas aos broncodilatadores, tá? O que pode acontecer? Taquicardia, nervosismo, agitação, palidez, tremor. Em alguns casos ocorre edema, tá? De face, membros inferiores, quando indica algum tipo de reação alérgica. Orientar também a família que quando for retornar, né, para casa após a alta, evitar qualquer tipo de fator que possa desencadear um processo irritante, tá? Para os brônquios e bronquíolos. O que vocês já sabem, tapetes, cortinas, cobertores, tá? Animais domésticos, aves. Estimular a atividade respiratória, exercícios de inspiração e expiração. Se houver escarro nesse momento também, estimular a saída de secreção, tá? Sempre orientar o paciente para inspirar e tossir, que vai estimular a saída da secreção, tá? Preparar o paciente para exames, encaminhá-lo para exames ou realizar coleta de exames se for necessário, tá? Esses são os cuidados de enfermagem. E agora, só uma notinha para a gente encerrar, tá? Existem alguns tipos de prevenções para todas as doenças respiratórias. Quais são elas? Evitar o fumo e a poluição ambiental. Em algumas cidades, né, fica um pouco mais difícil evitar a poluição ambiental. Então, eu tenho certeza que todo mundo acabou já observando, né, essa diferença de uma cidade para outra. Então, nas cidades que são mais arborizadas, que tem mais árvores, natureza, fica gostoso de respirar, né? O céu se demonstra mais azul, o ar é mais umidificado, né? Em cidades que não tem, né, cidades ou região que não tem muita arborização, que tem mais indústrias, mais casas, qual é a qualidade da respiração? É pior, né? Então, assim, já comentei com vocês para fazer uma experiência, quando vocês forem para um centro da cidade, para um bairro que tenha mais indústria, né? Quando vocês voltarem para casa, peguem um algodãozinho com água e passem aí na pele de vocês. E me falem depois a cor que vai sair, tá? Essa cor que vai sair é poluição, tá? Vai sair preto, amarronzado. E dentro do nariz também, se for possível, utilizem um cotonete, passa dentro do nariz, para vocês verem a cor que vai sair. Tudo isso é poluição, tá? Que vai entrar pelas fossas nasais, vai causar algum comprometimento, não necessariamente imediato, mas a longo prazo vai acabar causando alguma doença pulmonar, né? Então, por isso que é importante essa questão aí da poluição ambiental. Ele é um fator bem desencadeante para doenças pulmonares, bronquite, crises asmáticas, tá? Manter a resistência orgânica, isso é fundamental para poder manter a imunidade. Então, uma alimentação em horários corretos, em quantidades e qualidade alimentar, isso é importantíssimo. Lazer, o repouso, né? A qualidade e a quantidade do sono. A qualidade do sono é até maior, tá? É mais importante do que a quantidade. Então, às vezes a pessoa dorme por 12 horas, mas dorme super mal. Então, acaba interferindo no processo
da imunidade, tá? A prática de exercícios físicos aumenta a imunidade, né? Porque com a imunidade mais baixa fica muito mais fácil de adquirir qualquer tipo de doença e infecção respiratória. Utilizar roupas adequadas conforme a temperatura e o clima, ou seja, em tempos, né, em dias que estiver ventando, estiver um pouco mais frio, chovendo, utilizem roupas que possam agasalhar, principalmente essa região aqui, ó, torácica, tá? Lembrando que o pulmão, pessoal, também se dá na parte posterior. Então, quando a gente fica muito exposto, né, ao frio, ao vento, nessa região posterior, acaba acometendo também a parte pulmonar. E o ar que é inalado, né? Quem trabalha muito tempo com ar-condicionado ou ventiladores, isso é um problema, né? Principalmente com ar-condicionado, que acaba entrando nas fossas nasais de maneira não umidificada, né? E frio. Então, se porventura tiver com a imunidade baixa, né? Já tiver com algum fator desencadeante, vai piorar, vai favorecer um processo aí infeccioso das vias aéreas inferiores ou superiores, tá? É muito comum aí rinite, sinusite, né? Faringite, laringite, e essas infecções podem descer para o trato respiratório inferior, causar bronquite, bronquiolite, né? Pneumonia. Tentar evitar o abuso, o aumento de consumo de alimentos e líquidos gelados, mesmo durante o verão, tá, pessoal? Então, não é só porque tá verão é que tá liberado líquido gelado, tá, pessoal? Então, tanto no inverno quanto no verão, se policiem com a ingestão de alimentos e líquidos gelados. Estimular a inspiração e respiração e expiração nos pacientes acamados, tá? É muito importante esse exercício respiratório. Pedir para que eles inspirem e expirem com bastante frequência, estimular a atividade respiratória, tá? Então vocês podem pedir para o paciente respirar fundo e soltar lentamente, tá? Tem vários exercícios respiratórios. O importante é não deixar o paciente muito sem movimentação no leito, tá? Porque aí vai aumentar a produção de muco e vai aumentar a secreção de espineia e todos os sintomas desconfortáveis. Evitar contatos com indivíduos que já têm alguma infecção respiratória. Para quem trabalha num hospital, numa unidade de saúde, fica um pouco mais complicado, né? Mas assim, para quem é da enfermagem, tomar todos os cuidados necessários, óculos, máscara, luvas, avental, tá? Todas as precauções de isolamento. E as pessoas, né, quando vocês forem orientem esse tipo de isolamento, principalmente em casa. Então, se tem alguém na casa, né, já com algum problema respiratório, deixa a pessoa em isolamento, tá? Não compartilhe os pertences, copos, talheres, toalhas com essa pessoa. É interessante, se for casal também, evitar o contato físico, dormir junto com essa pessoa até o período que cesse essa infecção, tá? Porque de repente passa para os outros familiares da casa. Existem pessoas que têm a imunidade mais baixa, têm um risco maior, uma predisposição maior, como criança e os idosos. Então, é importante esse distanciamento aí de pessoas que tenham infecções respiratórias, tá? Durante o local de trabalho, sempre estar realizando a higienização das mãos, tá? Orientem o paciente, se ele for tossir, o correto é colocar as mãos e lavar as mãos depois, tá, pessoal? Mesma coisa quando for espirrar, vai espirrar, já lava a mão ou pega um lenço descartável e joga esse lenço, tá? Isso é importante, as orientações aí. O correto seria toda vez que as pessoas tivessem uma gripe, qualquer tipo de infecção respiratória, utilizar máscara quando forem sair, tá? O momento que estamos vivendo hoje, de utilizar máscaras, né, quando nós saímos de casa, deveria se tornar muito usual quando a pessoa está com gripe, qualquer situação, doença do sistema respiratório, para que não aumente o contágio, tá? Então, assim, é até importante depois que acabar a pandemia,
ter essa consciência aí. Vamos prevenir que a doença propague para outras pessoas, tá? E a última orientação é o cuidado e atenção correta quando houver qualquer sintoma de doença respiratória. Não pode ser ignorado, tá? Nem que seja o mínimo sintoma. Porque no momento do início da doença, é muito mais fácil de tratar, de cessar. Se for deixar para uma situação, né, com mais tempo de demora no atendimento, né, a pessoa deixa chegar num estágio terrível para poder procurar o auxílio médico, a gravidade da doença vai estar pior, tá? Então, assim, às vezes aquela infecção respiratória no trato superior, uma amidalite, por exemplo, uma sinusite, tá? Pode levar a uma pneumonia, tá? Pode levar a uma crise asmática. Então, orientem os pacientes a não deixar, tá? Essa situação acontecer. Então, no menor sintoma, já toma as precauções, tá? De costume ou procura auxílio médico. E é importante para não superlotar os hospitais também. As pessoas deixarem para procurar atendimento somente no estágio avançado da doença, o que vai acontecer? Uma unidade básica não vai resolver, né? Um consultório, atendimento ambulatorial ou no pronto atendimento não será suficiente, tá? Aí vai precisar de internação. E aí começa aquela história de faltar leitos, aumenta a quantidade de internação, aumenta a disseminação da doença, diminui a imunidade, né, por conta da internação. Ficar internado no hospital nunca é uma vantagem, tá? Então, essas são as precauções aí. Pessoal, nós ficaremos por aqui hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Nas próximas aulas, vamos começar outro capítulo com outras doenças. Um ótimo final de semana para vocês. Gratidão. Um beijo. Até a próxima aula.